Olá! O Senado aprovou medida provisória que abre crédito extraordinário de 27 bilhões de reais no orçamento para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 reais até dezembro deste ano. O relator dessa medida provisória foi o senador Chico Rodrigues, do União Brasil de Roraima, que está aqui conosco. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço e tratar de um tema de tamanha relevância para os brasileiros que mais precisam. Senador, na verdade, a medida provisória, esses recursos que foram liberados aí, são para complementar o Auxílio Brasil, que estava no valor de R$ 400 reais, precisava desses 200, não é isso? Exatamente. E é importante dizer que essa medida provisória no valor de 27 bilhões de reais, que nós aprovamos ontem no plenário do Senado, da qual eu fui o relator, eu diria que ela tem um alcance social gigantesco, não é? Porque já eram são hoje, na verdade, 20 milhões 650 mil beneficiários e só no mês de outubro foram incorporados mais 500 mil beneficiários, exatamente daquela população não visível, né? Então o governo teve a sensibilidade de entender que essa demanda reprimida deveria ser complementada e aí sim, com a chegada dessa medida provisória, nós tivemos a oportunidade de, fazendo o relatório consubstanciado, com os números, na verdade, que são consistentes e garantem efetivamente esses recursos, garantir também a esses 20 milhões 650 mil beneficiários o programa, né? Receber esses recursos, né? Que na verdade eles têm duas, três vertentes, como também esse valor cheio que nós chamamos, os 600 reais para cada beneficiário. Temos também o alcance do Vale Gás, né? Esse auxílio gás ele tem uma repercussão gigantesca, porque são mais de 5 milhões e 900 mil beneficiários também, com o valor cheio, porque antes só recebia a metade do valor da botija de gás, né? Então, e é interessante dizer que são quase 3 milhões de beneficiários só no Nordeste, né? Então, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, perfazendo uma quantidade total de 5,9 milhões de beneficiários, né? Temos também, e é bom que fique bem compreendido, né, o programa alimentar, que vai atingir as populações mais carentes, o Alimenta Brasil, que, diga-se de passagem, é um programa tão importante, tão relevante, porque ele vai ser adquirido, esses alimentos, principalmente da agricultura familiar, incorporando valor também àqueles pequenos produtores que produzem e entregam para a Conab, que vai ser distribuído com aqueles que mais precisam, né? E também é interessante entender que, né, esse programa ele tem uma disponibilidade de 500 milhões de reais e isso representa muito para a população mais carente do Brasil. Portanto, eu diria que nesse momento de crise internacional, no momento em que nós estamos saindo dessa pandemia, né, no momento em que nós temos o problema energético, inclusive com a crise mundial do petróleo, onde os preços subiram, o governo conseguiu, em uma equação extremamente feliz, reduzir os preços desses combustíveis, mas mesmo assim, a população mais carente, aqueles que têm um déficit alimentar gigantesco, quase 33 milhões de brasileiros, com esse programa, né? Esse programa ele tem uma importância que eu diria extremamente relevante, né? É a sensibilidade do governo, né, que está refletindo, inclusive, no governo que acaba de ganhar as eleições. É uma discussão muito acalorada, mas não menos importante, é bom que eu diga isso, não menos importante, para que esse programa venha a continuar, né? Então, essa medida provisória da qual eu fui o relator, da qual eu me orgulho muito, né, porque está beneficiando milhões de brasileiros que precisam, mas ela tem a validade para os meses de novembro e dezembro, atender a todos os beneficiários do programa.
É importante a gente fazer essa diferenciação, né, senador? Essa medida provisória foi exatamente para garantir os recursos do Auxílio Brasil até o fim, e desses outros programas sociais até o fim deste ano, que veio aí por medida provisória. O que está sendo discutido agora é a PEC da transição, que pretende garantir esse aumento também de R$ 400 para R$ 600 a partir do ano que vem. O senhor acha que garantir esses recursos por meio de uma proposta de emenda à Constituição é a melhor forma, senador? Olha, na verdade, tem duas vertentes. Ou medida provisória, como essa que nós acabamos de aprovar no Senado, a sua prorrogação para o atendimento até o mês de dezembro, né, ainda no governo do presidente Bolsonaro, e essa nova discussão, né, para que possa ser implementada no próximo governo, no governo do presidente Lula. Né? Então, pode ser por dois canais, que seja o primeiro, por medida provisória ou por PEC. Né? A discussão ela é muito complexa, não é? Porque tanto a Câmara quanto o Senado têm que fazer uma leitura que possa, na verdade, estar alinhada com aquilo que o novo governo pretende fazer, e o certo é que nós não podemos deixar de atender, ou por medida provisória ou por PEC, esse auxílio de R$ 600 para as populações mais carentes, porque é uma necessidade no momento. Ninguém vai mudar num passe de mágica a situação da economia do Brasil, e essas pessoas são as mais atingidas. Portanto, elas têm que continuar sendo atendidas. E como é que o senhor acha que vai ser a negociação dessa PEC da transição aqui no Congresso Nacional? Olha, eu diria que avançou bastante, né? Tanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, quanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já receberam o presidente da República com a sua equipe, o novo presidente, né, que deverá assumir dia 1º de janeiro, com a sua equipe, discutindo o melhor método para que não possa perder a sequência de atendimento à população mais carente. Eu estou falando aqui de mais de 20 milhões de pessoas. Né? Então, não tem deputado de esquerda, de centro, de direita, não tem senador de esquerda, de centro e de direita que não tem essa compreensão da necessidade de atender esse programa. Né? Isso é que é importante. Temos conversado com os nossos colegas senadores e a motivação é total. Agora, obviamente, aí vai uma questão política, né? Aí vai uma negociação em termos de alinhamento com as casas do Congresso, a Câmara e o Senado, para que essa proposta que venha a ser apresentada, ela seja efetivamente aprovada no plenário das duas casas. E aí sim o governo entrará com essa possibilidade, sem quebrar o teto, né? Sem furar o teto, né? Mas, e eu, inclusive, sou um dos que defendo que tanto essa questão do Auxílio Brasil, que deverá ser chamado novamente Bolsa Família, né? Seja atendido, não como furar teto, quanto também a questão que é outra questão relevante, muito relevante para o Brasil, que é a questão do Ministério dos Transportes, do DENIT, que tem que atender aos mais de 35 mil quilômetros de estradas que estão em situações extremamente críticas. Então, acho que o novo governo deve também pensar nisso. É investimento, não é despesa, né? Na verdade, esses investimentos na recuperação das estradas, que são, na verdade, as veias do desenvolvimento do nosso país, não podem ser esquecidas. Então, esses dois temas, eu acho que é fundamental no próximo governo, e acho que a equipe de transição já deve estar debruçada sobre ele. Há parlamentares da futura oposição, né, que hoje são governo e que serão oposição no futuro, que argumentam que trabalhar num texto ainda sem a equipe econômica, que isso não que eles não gostariam de dar esse cheque em branco. O que o senhor acha disso? Né? Olha, veja bem, o primeiro é que o novo governo não pode já ter uma equipe econômica definida, né? Ainda tem as negociações, ainda tem os acordos, ainda tem as alianças, enfim. O mais importante é que tenhamos unidade no essencial. O que é unidade no essencial? É definir que esses recursos eles serão mantidos. Os R$ 600, quem está precisando lá atrás, são aqueles que mais precisam, né? São os mais necessitados. Né? Então, eu acho que essa é uma discussão que ela deve ser acompanhada com um certo critério também, né? Mas nós não podemos esquecer
que o que a população que necessita está precisando de ter a garantia de que esses R$600 eles serão regiamente pagos para atender aquela demanda, aquela necessidade dos que mais precisam. Então, essa é a minha avaliação, é o meu sentimento. Eu, particularmente, assim entendo. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço e diria que é necessário que todos nós nos irmanemos numa só direção, que é exatamente olhar para a população brasileira, para os 215 milhões de brasileiros que estão vendo um governo que foi dividido pelas eleições, mas que o day after, o dia depois, não pode interferir na governabilidade para que a população, na verdade, reconheça nos seus representantes, seja os deputados, seja os senadores, seja o presidente da República e a sua equipe, um compromisso com a nação. Tá certo, senador. Muito obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.